Foi? Oi, acho que você voltou e eu também voltei. Deixa eu voltar aqui. Aí, finalmente. Opa, finalmente. Um minuto, vamos lá. Bom, já são 1 para as 8, acho que a gente já pode ir começando. Eu vou esperar cravar 30 segundos aqui para a gente começar a Beleza. nossa live. Quem já está vendo a gente, já tem algumas pessoas ali vendo. Nós estamos prestes a começar. As dificuldades técnicas foram vencidas. Então, nós estamos quase iniciando. Bom, eu vou me apresentar rapidinho aqui, né? Eu estou no Instagram da Mobilivete, eu sou o Renan Franciscato, estamos começando uma live aqui com a nossa dermatologista especialíssima, uma subespecialidade da dermatologia, né? Doutora Ana vai falar um pouco de otoendoscopia, é isso mesmo, Ana? Que eu falei certo? Isso aí, é. Ou Então, fibrotoscopia. então, ok, daqui a pouco a Ana entra com os detalhes, eu vou deixar ela se apresentar em um segundo. Bom, essa live é mais uma live da gente aqui da Mobilivete. A gente tem feito com certa frequência lives com os nossos parceiros especialistas, né? Então tem várias lives no nosso canal, depois vocês podem entrar lá e assistir. Essa live vai ficar gravada aqui no Insta e vai para o nosso canal também, lá naquela outra plataforma de vídeo que vocês conhecem. Então, fiquem à vontade de assistir várias vezes. Se tiver dúvida, pode entrar em contato com a nossa central de atendimento, que a gente tem como enviar a doutora Ana Karine para atendê-los também. Bom, sem mais delongas, já são 8 horas. Bom, eu e a Ana nos conhecemos há muito tempo, não vou falar quanto tempo aqui para não dar brecha, pra não dar brecha, Ai, ai, ai. mas eu vou deixar a Ana se apresentar e aí ela fala o que ela quiser à vontade. É, Vai lá, Ana, você está com a palavra, fala aí, se apresenta para o pessoal que não te conhece, fala um pouquinho de você aí pra gente. Legal. Primeiro, eu gostaria de agradecer, Rê, pelo convite. Bom, Eu sim. sempre fico nervosa, tímida, insegura nesses momentos de falar em público. Para mim é sempre difícil, mesmo pela internet, né? Mas vamos lá. Eu faço dermatologia há mais de 10 anos, acredito que mais ou menos uns 14 anos. Fiz clínica médica por muito tempo. O Renan foi meu parceiro dessa jornada grande aí. E sempre tive uma paixão grande pela otologia, né? Sempre tentando aprender um pouco mais. É uma especialidade dentro da dermatologia que tem pouco curso, pouca oportunidade, então a gente tem que buscar meio na marra as coisas, aprendendo meio na raça. E graças a Deus eu conheci uma pessoa nesse meio tempo aí que montou um curso e que me fez acreditar que aquilo ia ser realmente possível, né? Que me aprofundar um pouco mais em otologia ia ser realmente possível. Aliás, eu sou muito grata a essa pessoa, a professora Cristiane, do Rio de Janeiro. E desde que eu comecei o curso, já finalizado, foi uma experiência legal a cada módulo, né? A Suzana, colega da otologia, está aqui, também participou dessa fase toda, assim, uma alegria muito grande para todo mundo que estava esperando um curso desse aqui no Brasil, que a gente não tinha, e era realmente um sonho. E aí, de lá para cá, muitas orelhas, muitos procedimentos. Na verdade, a orelha já vinha sendo tratada há muito tempo, os Ô, Ana, procedimentos. já que você já entrou no assunto, deixa eu te interromper rapidinho, porque Pode eu falar. queria que você desse um. Eu sei, também fiz um pouquinho de clínica, né, no começo, um bom começo. E eu sei que pele, né, a gente vai falar mais, vai especificar um pouco mais de otologia, mas pele é uma casuística enorme na clínica médica de pequenos animais. Dá um panorama pessoal aí, vamos supor que tem alguém que é um pouco menos especializado, o pessoal que está assistindo aí, graduando, terminando a graduação, entrando agora no mercado de trabalho, vai trabalhar com clínica geral. Fala um pouquinho do panorama sobre a dermato em si, né? Qual é a casuística, enfim, dá um Pois é. panorama desse aí, de dermato pra gente. Eu, sinceramente, acho que a minha amostra, a vida inteira foi uma amostra viciada, vamos dizer assim, né? Que eu sempre tive o pezinho lá. Mas dentro da minha rotina de clínica geral, na época que eu fazia clínica geral, era cerca de 50% da casuística da clínica. E otite, então, é o arroz e feijão, né? Eu entendo que todo mundo que trabalha numa clínica
que trabalha numa clínica que tem um pet, então é uma loucura, né? É uma loucura, tudo acontece depois do banho tosa, principalmente as otites na cabeça dos tutores. Então, assim, tinha que saber o básico. E eu acho que o básico aí é fundamental para quem está começando mesmo. Acho que uma boa convidar esses colegas para participar da live, para entender que a otite não é só uma infecção na orelha. Tem muito É, mais aí para contar. um caso sim, um caso não é pele, né? É isso mesmo. Eu também, na minha experiência lá no começo, quando eu atendia na minha clínica, clínica geral também, era assim, um pula um, outra pele pula um, outra é pele, ou é pele no geral, né? Ectoparasita, que tinha muito lá onde eu atendia, e Qualquer. otite. Otite, ectoparasita, coça, coça, e ferida de pele, né? E, enfim, é É isso aí. triste quando você É, pega é, os estagiários das clínicas e eles falam, ah, eu detesto dermato. Aí você fala, ok, né? A gente tem o direito de não gostar. Por exemplo, com ortopedia, tenho paura, assim, não suportava nem pensar. Mas, enfim, eu acho que o básico é fundamental. Não vai ter como fazer clínica geral sem ter um basiquinho de dermato. Me fala uma coisa, Ana. O clínico básico lá, que ele não é dermato, tem coisa que é, né, uma DAP, vai, a gente arrisca tratar, mas quando que você recebe os seus pacientes da dermato encaminhados, que eles veem que o negócio é mais complicado? Boa Ou pergunta. é uma pergunta para você dar uma clarificada no clínico geral, quando que é melhor ele nem tentar, entendeu? Já manda pro dermato já. Por exemplo, eu nem tento. Mais nada, eu falo, ó, é o Vai ficando, dermato. a gente vai Não ficando quero. mais velho, vai encaminhando com mais facilidade, né? Graças a Deus, né? Então, mas dá a dica assim, fala, olha, isso aí, meu, é melhor já me encaminhar, né? Pois Só para dar um pensamento nesse sentido aí. é. O que eu percebo é que o clínico costuma segurar muito o paciente dermatopata, né? Ele começa a fazer a triagem, os que têm um pouquinho mais de conhecimento da triagem alérgica, e eles insistem em fazer a triagem, mesmo que não da melhor forma, principalmente se tratando de alergia alimentar, né, de hipersensibilidade alimentar. Então, eu entendo assim, a DAP é básico, eu acho que todo mundo tem que fazer mesmo a eliminação aí dos ectoparasitas. E a partir daí, sinceramente, vai dar muito trabalho para o clínico, para explicar. É uma consulta longa, né? A gente fala, eu acho que não se paga uma consulta de um clínico para fazer toda a explicação da triagem alérgica, o convencimento, né, do tutor em entrar para essa longa jornada aí de 3 meses, mais ou menos, para a gente entender se o paciente tem hipersensibilidade alimentar, ou se ele só tem atopia, ou se ele tem as duas. E mesmo quando o clínico faz direitinho a triagem alimentar, os tutores dificultam muito na adesão, né? Mas mesmo que faça direitinho, eu entendo que um diagnóstico fechado em dermatite atópica é um diagnóstico que é um paciente que tem que ser encaminhado para o especialista. Eu entendo dessa forma. Porque Entendi. para a gente é muito difícil. Imagina, eu estou na área fazem 14 anos, né? Imagina para o clínico. Conduzir esse paciente é difícil. Eu imagino, enfim, também trabalho com especialidades. Se você pula uma etapa, se você esquece de um detalhe, você perde tempo e dinheiro do tutor, né? E saúde do seu pet, do seu paciente. E então é uma forma de economizar tempo e dinheiro e promover saúde, né? Para o Tudo. nosso pet. Muitas vezes o veterinário bem intencionado tenta fazer a triagem alimentar, aí quando chega para a gente tem que fazer de novo, e o tutor fala, Recomeçar, né? porque a gente tem que fazer de outra forma, a gente tem que fazer da forma, entre aspas, aí, ideal. E o tutor fala, não, eu não vou fazer isso de novo. Eu não vou deixar 2 meses comendo isso, eu não quero. E isso atrapalha bastante a gente, porque muitas vezes poderia ser um paciente que nem precisasse de uma medicação contínua, vamos dizer assim, né? Tratamento, obviamente, vai ter que ser contínuo, mas às vezes a medicação não, né? Porque às vezes ele tem Sim. atopia e hipersensibilidade alimentar. Se controlou alimentar, o paciente já vai bem, né? Tá. Então, pessoal, clínica geral, ó, não demorem e consultem um colega, né? Às vezes faz um telefonema, manda uma mensagem, já tem alguma dica, mesmo se não queira encaminhar.
mas não demora a encaminhar, porque realmente a adesão para uma maratona dessa, né? Eu lembro, eu cheguei a fazer curso de dermato, eu lembro que o teste para alergia alimentar é 2, 3 meses, senão você não consegue Assim, nem, né? E aí, se não há adesão, você para ali, você fica de mãos atadas, né? exatamente, Rê. É Bom, isso mesmo. enfim. Então, esse é só um preâmbulo geral aí para a gente começar a introdução da dermatologia. Mas aí dentro da dermatologia, então, tem uma subespecialidade, então, agora, né? Que eu lembro, né, um pouquinho do que eu estudei, que era quase que mandatório você fazer claro, com otoscópio, olhar lá, mas às vezes uma otoendoscopia, um lavado lá, né, para fazer cultura, enfim, eu vi lá o Ronaldo Lucas fazendo algumas coisas assim, né, sei lá se tem gente mais antiga que ele fazendo O nosso dermato, mestre, né, exatamente. Mestre. enfim, e e aí então agora é uma subespecialidade, né? A otoendoscopia com equipamento e tudo mais. Então entra aí nesse tema e fala, acho que principalmente explica o que é o exame. Primeira coisa que eu gostaria de saber, assim, né? Estou me colocando aqui como alguém que pudesse encaminhar ou enfim para conhecer mesmo, que eu não conheço muito bem. Então o que é a primeira coisa que eu queria saber? E se quiser emendar as indicações, né? Quando que você precisa obrigatoriamente fazer, já manda ver, já manda em bala aí. Vai lá. Beleza, beleza, vamos lá. Eu acho que o básico, eu acho que a gente deve começar da otoscopia. Começar do básico, né? Eu vejo em muitas clínicas que eu atendo que o básico ainda não foi feito, muitas vezes. Bom, Então, otoscopia não é a otoendoscopia, tá? É isso, né? É com isso, otoscópio. Aquilo que a gente ganha quando a gente forma para trabalhar, você compra esteto, você compra um otoscópio, é isso, né? exatamente, né? A gente vê otoscópio com espéculo pequenininho, que é aquele espéculo humano, né? Porque o nosso canal auditivo é bem pequenininho. E, teoricamente, a gente tem que ver um conduto em L de mais ou menos 13, 15 centímetros. Então, é Uau. muito difícil, né, a gente conseguir fazer com otoscópio normal. Então, acho que o clínico, a primeira coisa que ele tem que entender é que o ideal é se fazer uma boa otoscopia, né? Através da otoscopia, a gente consegue entender o diâmetro desse conduto, né, pra gente entender se tem uma hiperplasia, se tem uma formação, se tem uma massa, o tipo de exudato, até a coleta desse exudato para a gente fazer a cito, né? Eu acho que esse é o básico do básico que o clínico tem que ter noção. Agora, o que acontece muitas vezes é que a gente recebe bastante encaminhamento são as otites recidivantes, né? Aquela otite que o cara trata direito, muitas vezes, nem digo que trata errado, e recidiva dali a 1, 2 meses. E aí ele muda de antibiótico, e ele trata, dá certo de novo, e E aí dali. normalmente, desculpa interromper, são bacterianas mesmo? Essas que recidivam mais ou tem vários, assim, ou não dá para classificar? Muito Todas boa. recidivam, enfim, dá para. Não, muito boa pergunta. Na verdade, assim, na minha casuística, né, 80% das otites tem base alérgica. Só que a bactéria é oportunista no conduto auditivo, né? A Enfim. alergia é uma doença inflamatória, né? Inflamou, mudou o pH, aumentou a temperatura. E aí a bactéria que está lá se aproveita da situação apenas, né? E a gente fica colocando antibiótico cada vez mais potente. Então, muitas vezes o que aparece para mim, Rê, são as multiresistências, né? É o veterinário que já tratou com todos os antibióticos, o tutor fala assim para mim: doutora, nem esse aqui, que é o melhor, que funcionava super bem, nem esse aqui funciona mais. Porque, na verdade, o processo inflamatório você está até conseguindo controlar, porque todos esses fármacos prontos para a orelha, todos eles vão ter corticoide. Então, o processo alérgico você vai conseguir controlar. O problema é que a bactéria vai se tornando resistente com o passar do tempo. Então, conforme a gente não trata da causa de base, conforme a gente não trata da alergia, a gente está ensinando a bactéria a ficar cada vez mais poderosa. Né? E é esse paciente que vem para a gente, né? Como se a gente fosse Deus, porque só Deus consegue curar uma otite
por pseudomonas, né? Mais ou menos isso. E daí a importância do procedimento, né? Quando a gente pega, principalmente, muito exudato, quando a gente pega paciente multiresistente, a otoendoscopia, ela é fundamental para a gente conseguir fazer o pré-tratamento nesses pacientes, né? Porque realmente jogar mais um antibiótico dentro do conduto auditivo não vai resolver nada. Um conduto auditivo cheio de Então, cerume, por eu exemplo. entendi, eu entendi que praticamente todos os que chegam para você já têm indicação para fazer a otoendoscopia, né? Todos eu acho que nem tanto, mas eu entendo que a grande maioria, Rê. Sim, se é uma otite, provavelmente já tratou, já recidivou, já tratou, já recidivou e já chega mais ou menos nesse pé aí, né? Pelo menos a maioria. É isso mesmo. E me fala a diferença, então, do exame otoscópico normal lá, que eu fazia com o meu. Eu tinha aquele bem grandão, Opa, compridão, ainda assim. bem que você tinha o grandão, né, Rê? Ainda Eu bem. tinha. É, o meu era do grande. Então, e depois, então não é. Qual é a diferença? Só para o pessoal, que não é uma otoscopia comum, é uma Não, não. fibroscopia. Calma. Autoendoscopia. Deixa o fibro para lá. Bom, vamos lá. É um aparelho similar ao aparelho da endoscopia, né? É uma câmera com a fibra ótica que a gente vai introduzir dentro do condutor auditivo com o PET anestesiado, aí não tem como, né? Não O tem bicho jeito, vai é se anestesia mexer. mesmo. E a anestesia em plano anestésico mesmo, não é aquela coisa nem superficial, nem sedação, porque esse reflexo de fazer o meneio cefálico, eles fazem na hora que você está introduzindo a câmera, isso é arriscado, bastante arriscado até. A gente introduz essa câmera e a gente vai fazer a É arriscado por causa do tímpano, é isso? por causa de tudo, Rê. Na Do seu verdade, equipamento, a de tudo. câmera é uma Super fortuna, ela te sensível. para, exatamente, o paciente pode machucar nesse momento, né? Então, Uhum. e eles têm um reflexo mega. A gente tem que, até o anestesista a gente pentelha bastante, porque o anestesista Posso tem que ir? ser bom. O anestesista tem que ser bom nessa hora. Enfim, a gente Certo. introduz essa câmera e vai fazendo a avaliação de todo o epitélio, né? A gente vai buscar os pólipos, as massas, as formações, principalmente, até chegar na membrana timpânica, quando isso é possível, né? Muitas vezes ela está coberta de cerume e secreção e tudo que você pode imaginar. Existe uma coisa que a gente chama de ceruminoma, né? Que são blocos de cerume ressecado, parece pedra, né? Por isso esse nome. Ceruminoma. Entendi. Exatamente. Então, assim, às vezes fica um monte de ceruminoma que até você chegar na membrana timpânica, você já lavou assim umas 30 vezes. Né? Então, a importância E aí da demora, bom, aí varia, o tempo varia, né? O tempo enfim, de procedimento. Tem uma média normal, só que os casos mais sérios que demoram para lavar 20 vezes, 30 vezes, ou não? Chega várias vezes um casos assim que demora muito. Como é que é? Enfim. Legal você ter perguntado isso, Rê, porque é assim, ó, muitas vezes quando eu mesma faço o atendimento dermatológico desse paciente e indico a autoendoscopia, a gente faz uma preparação desse canal auditivo, né? A gente Hum, vai limpar, a gente vai fazer o possível para diminuir ao máximo o tempo anestésico desse paciente durante a autoendoscopia. Né? Então, isso que você perguntou é legal, porque às vezes alguns colegas querem encaminhar direto para fazer o procedimento. Eu falo, por mim, ok. É o ideal? Não é ideal, o ideal é preparar. Né? É que nem você fazer uma colonoscopia. Né? Você tem que estar livre ali de conteúdo, ou o máximo possível, para que a gente consiga fazer uma boa avaliação. Né? Coletar material, enfim. Isso que você perguntou é bem legal. Agora, a média do procedimento é de 40 minutos a 1 hora e meia, né? 40 minutos, um conduto bem preparadinho, que você já sabe o que você vai fazer lá dentro, inclusive até com exames de imagem prévios, né? Vou falar com você sobre isso, para saber o que você tem que fazer lá dentro. Você já vai munido de tudo, pronto para encontrar o que você quer. Agora, quando a gente não tem nada, ou quando esse canal não está bem preparado, ou quando a gente tem massa mesmo, formação, aí realmente esse tempo vai aumentar e vai ser mais ou menos 1 hora e meia de procedimento. E, ô, Ana, deixa eu fazer uma pergunta, um pouquinho de experiência de ver endoscopia eu já tive,
A gente tem os canais com pinça, com manobras, é a mesma história, então. Você pode ter Mesmo. que fazer uma, sei lá, uma curetagem ou fazer uma excisão de alguma massa, e aí você usa os mesmos ferramentas, as mesmas as pinças, os mesmos canais de trabalho, canal de insuflar, acho que não, né? Porque Insuflar não. não Insuflar não. usa, né? Não tem para onde ir, né? Mas você tem o canal de jogar líquido, de aspirar, tudo isso tem. Camisa, Entendi. sim, na camisa tem o buraco para a gente introduzir Canais de trabalho. pinças, exatamente. E é através dele que a gente vai fazer a lavagem, que a gente vai coletar material, vai introduzir as pinças ou de polipectomia, ou jacaré, ou biópsia, a gente vai através dele coletar ou até introduzir uma agulha de miringotomia, né? Porque muitas vezes tem a indicação de fazer a incisão na membrana timpânica. Bom, eu tenho uma ideia do que é, né, a meringotomia. Meringo significa, explica o termo aí, pessoal, que não está acostumado com essa nomenclatura. A miringotomia é a incisão da membrana timpânica, né? Para a gente coletar material através dela, atrás dela, na verdade. Quando a gente tem otite média, ou quando a gente tem colesteatoma, que é uma outra alteração, a gente tem que atravessar a membrana timpânica, a gente tem que romper ela da forma correta, é uma incisão, né? Não é romper de qualquer jeito, para a gente conseguir coletar o material de dentro dela e drenar esse material para a gente também é muito importante, né? A otite média precisa ser drenada, porque é uma cavidade óssea, né? Não tem para onde sair aquele conteúdo. Aliás, isso é uma coisa que preocupa muito a gente, né? Os pacientes começam a ter alterações neurológicas importantes por conta de não ter para onde ir essa secreção. Essa secreção vai para a orelha interna e a gente vê abscesso otogênico no sistema nervoso central. É um negócio muito complicado. Eu já vi paciente E velho por causa disso. entrar em quê? Desculpa. Coma. Abscesso otogênico no sistema, no encéfalo, eu já vi paciente Ah, chegar em óbito, chegar na clínica em óbito e falar isso é abscesso otogênico, certeza. Você faz a necrópsia. É. e tava lá. Ô, Ana, o tímpano ele cicatriza depois? Ou Sim, perde a visão, ó, perde a audição? Porque a gente, pelo produção, menos eu tinha essa, otite média já era, não, né, não consegue mais, e aí, enfim, dá para tratar então esse negócio. dá para tratar. Porque, Na verdade, o ideal é a gente fazer a incisão da forma correta e no local sim, correto para que ela cicatrize com mais facilidade. Mas ela cicatriza, às vezes até com conteúdo lá atrás, mesmo com conteúdo dentro da bula timpânica, muitas vezes o tímpano cicatriza sozinho, porque a gente está tratando a parte externa, muitas vezes, né? Não está entendi. tratando a orelha média. E ele cicatriza e o paciente retoma a audição, sim. Hum, Tem um Interessante, eu achava que o período, prognóstico era pior sempre, quando tinha. não, quando Legal você saber tem uma disso, para mim é destruição, novidade. quando tem destruição mesmo, né, da pars flácida, aí é mais complicado. Tem locais para fazer esse procedimento direitinho, né? Entendi. Ó, deixa eu ver se a gente passou por tudo, ó. É suspeito de corpo estranho, né? Otite Opa, recidivante, pólipo ou NEL, otite purulenta. Ah, esse negócio de biofilme, meu. O que que é isso? Você mandou material, né, pessoal? Não é que eu, que eu sei, não, tá? A Ana me mandou um Renan tá material sabendo tudo. para eu estudar antes. Mas o biofilme é o quê? Eu imagino que é tipo a placa dentária, né? Aquele biofilme antes Mesmo, da placa, a mesma coisa? mesma É isso que eu coisa. pensei. A gente faz em bexiga, né? Os pacientes fazem, mulher faz muito cistite recidivante por conta de biofilme, né? Na verdade, é um mecanismo de multiresistência, né? É um mecanismo que a própria bactéria produz uma secreção e ela se protege contra a ação dos antibióticos através dessa película. É uma película bem fininha, que nem a placa Hum, bacteriana, né? Que fica sobre o órgão e você não consegue remover, a não ser escovando, né? Que nem a gente escova os dentes para remover essa película. É a mesma coisa. Na vesícula entendi, urinária isso acontece, na orelha isso acontece, e as diversas infecções podem fazer a formação de biofilme. Até a entendi. malacésia, a gente nem dá bola para ela, também é produtora de biofilme, é um mecanismo de multiresistência da própria malacésia. Entendido, tá vendo? Bom, eu queria voltar um pouquinho, explorar um pouquinho mais a história do preparo do conduto auditivo. Bom, claro, tem os exames, né?
os exames pré-anestésicos, né? Daí passa comigo lá, faz os exames cardiológicos e tal. Mas tem o preparo. Eu lembro, uma vez eu fiz um curso com o Ronaldo Lucas, e ele falou, ó, não vá para otoendoscopia sem a cultura, sem o antibiótico, porque o ideal era ir e já jogar lá o melhor antibiótico e tal, mas você sempre tem essa condição? Eu não sei se é tão simples assim, né? Faz tempo, hein, Rê? Eu Nossa, acho que o Ronaldo não fala mais assim, mas tudo bem. Vamos lá. eu acho que não fala. É, Só, tipo, foi antes de eu fazer especialização de cardio, eu faço cardio há uns 12, faz uns quase 20. então, Rê. Então não Acho que existe mais essa. não existe mais isso. Na verdade, quando a gente aplica um antibiótico tópico, a cultura e antibiograma para a gente ela não é tão importante, porque ela vai avaliar a concentração plasmática do antibiótico, né? E esse Entendi. antibiótico chega em qual concentração no conduto auditivo? O Putz, sei lá, sistêmico, né? Não pouco, né? chega quase, muito pouco. E quando a gente faz a aplicação dele topicamente, ele vai de 100 a 1000 vezes a concentração. Então, quer dizer, é difícil. A gente está provocando a resistência bacteriana na otite por falha na terapêutica. Porque, na verdade, não era para estar. Você usa um mega antibiótico, uma concentração super dentro do Muito corpo, alto. né? Entendi. Esse preparo, Rê, é bastante importante isso que você tocou, porque assim, olha só, o ideal, na minha cabecinha, é que todos os pacientes fossem avaliados no pré-operatório com tomo. Entendi. Ah, Isso é o gargalo, é o nosso problema. Porque muitos pacientes já têm a otite média, alguns já têm otite média com o tímpano cicatrizado, porque todo mundo já tratou ali. E aí não tem como você prever isso sem atomo. sem atomo, né? Não tem. Então, o nosso sonho é que todos os pacientes passassem pela tomo antes de fazer a fibra. Pode ser no mesmo tempo anestésico. Não é nem essa a questão. A questão é, este era o mundo perfeito. Mundo ideal. O mundo Entendi. ideal. Inclusive, na tomo, além dela contar pra gente se tem algum conteúdo, mesmo que pouco, dentro da orelha média, que nem tenha sintoma neurológico, né? A gente vai conseguir avaliar a orelha externa também, através da tomo. A gente consegue ver localização de pólipo, de massa, invasão. Isso pra gente é bastante interessante já ir munido, já ir preparado. Sim. Então, E o raio-x? Raio-x ainda usa ou não adianta nada? é Porque muita superposição. É muito muita, né? bagunçado a orelha. Não dá. Eu pego o raio-x e eu de verdade olho para o raio-x, sento e choro. Porque eu não entendo que é uma avaliação possível. Não dá, né? Infelizmente, não dá, Ré. Eu É sei que dá muita pra ver a sobrecarga. bula timpânica lá, mas tem que estar muito horrível, né? Pra você pegar um. Imagina que você tem pouco conteúdo. Imagina que é aquele Aí cara já que é é. bem tratadinho, né? Que não é aquele cara que tá lá não sei quanto tempo já fazendo tite, ninguém cuidando. Então, assim, não Entendi. é um método sensível pra gente. O ideal mesmo é a toma nesses pacientes, né? Beleza, joia. Isso é importante, né? Muito limitada ao raio-x de crânio, né? E aí, alguns veterinários, os próprios colegas falam: ah, mas quando você entra com a fibra, não dá pra você ver se tem otite média ou não. E aí eu respondo: depende. Se o tímpano tiver rompido, obviamente eu sei que tem coisa lá dentro que eu vou ter que lavar dentro da orelha média também, né? Agora, um tímpano íntegro, macerado, que ele fica meio opaco, né? Ele fica leitoso, eu não vou conseguir fazer avaliação nem por transparência, porque ele não E aí, perdeu, aí você vai fazer uma como chama? Meringotomia sem saber se precisa, né? entendeu? Exatamente. Algumas pessoas falam, ah, então, e se aí? Se tiver? Bom, e se tiver, e o tutor quiser que eu faça meringotomia, ele assina e eu faço, mas é o que eu gostaria de fazer? Não é. O que eu É gostaria como de se fazer fosse uma é lápara exploratória, que você não sabe o que você vai encontrar, né? Se você puder ter um exatamente. exame antes, né? É É menos muito invasivo, o prognóstico é melhor, e isso. o preparo para o procedimento é melhor, tempo de anestesia, você já vai pensando, ó, vai demorar, Tudo porque eu vou certo. fazer, entendi. É Melhor isso plano, mesmo. melhor. O melhor Show de dos mundos bola. seria a toma de todo mundo. Beleza, faz a toma e vai para o procedimento sabendo o que é. Show de bola. Exatamente. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa.
Ana, vê aí, você já deve ter passado na sua cabeça o que eu esqueci de perguntar, que é importante que você precisa falar. Nossa, Rê, acho que a gente falou. Bom, remoção de corpo estranho a gente já tinha falado. A gente não falou de remoção de corpo estranho. É bem comum a gente tirar algodão, né? De canal horizontal, né? O vertical, eles conseguem tirar lá com a pinça maldita, né? Que a gente odeia aquilo, mas com a pinça maldita, eles conseguem cutucar e empurrar muito conteúdo e tirar algum pouco conteúdo, né? Aliás, se tiver tutor na live, pelo amor de Deus, não introduzam nada dentro do conduto ativo e não Bem permitam que lembrado. alguém introduza, pelo amor de Deus, veterinário, e tem veterinário que faz isso ainda, então, pelo amor de Deus, a gente mais Põe um empurra, algodão lá na pinça e limpa lá. matou a gente. Bom, a gente não pode mais limpar a nossa orelha com cotonete, certo? Por quê? Porque a gente mais empurra e lesiona. E aquela cera que a gente empurra, ela fica compactada, não vai sair fácil, aí vai precisar mais ainda do procedimento. Então, assim, quanto menos a gente mexer na orelha, melhor. Esse é o melhor dos mundos. Mas vira e mexe, a gente é chamado para tirar algodão. É o campeão. Você me mandou um videozinho, né? Eu não consigo compartilhar aqui pelo Insta, mas eu acho que Mandei. no seu canal do Insta, né, Ana, Tem, deve ter, tem, né? Deve ter tem um monte sim. de videozinho legal lá. Então, pessoal, ó, tem uma pergunta aqui, ó. Deixa eu ver se. Tá. Essa limpeza dos ouvidos é feita somente com loção? Então, como é que limpa? Se não é para mexer, não é para pôr pinça, não é para pôr algodão, como eu limpo? Boa. Boa Uma pergunta pergunta também. da marina.vet.natureza. Legal, Marina. Eu até tenho no meu canal do Insta como limpar o conduto auditivo do cão de uma orelha que produz um pouco mais de cerumen do que o normal. Porque, na verdade, o ideal é que a gente nunca limpe orelha. A orelha que precisa ser limpa é porque ela já não tá legal. Ela já tá inflamada, ela já não tá legal. Pra gente precisar limpar, a gente fala que a orelha é autolimpante. A orelha ninguém precisa limpar, a gente limpa só essa parte de fora. Igualzinho a gente faz com a gente, não precisa enfiar nada lá dentro. Porém, se houver alguma necessidade, né, provavelmente um processo inflamatório, que aí tá produzindo mais cerumen mesmo, a gente só joga líquidos específicos para limpeza de conduto auditivo. E aí, chacoalha para sair. Pois é, o que a gente fala? A gente fala para introduzir. Então aqui tem uma orelhinha, ó. Peguei para vocês verem a minha orelhinha. A gente introduz a pontinha aqui, aperta até preencher, ou seja, até voltar, porque isso aqui vai ficar preenchido de líquido. Aí a gente Certo, fecha a orelhinha e faz a massagem, um minutinho. certo. Não deixa o bicho chacoalhar durante esse um minuto. Vai para o outro. Faz a mesma coisa no outro orelha, E, massageia e tira o excesso com gaze ou com aquele algodãozinho prensado, aquele disquinho de remoção de maquiagem. Mais nada. show de bola. Lá dentro Não a é gente para não faz enfiar nada lá. nada, nada, nada. Se tem coisas, se não tá legal, não é a limpeza que vai resolver. A limpeza vai enganar, né? Vai dar aquela amenizada no cheirinho e tudo mais, mas a limpeza não vai remover. Entendido. E aí tem que começar a tratar. Vai pro vet, Tem que seja no clínico entender. geral, né? E aí ele vai ver se precisa ir pro dermato para resolver melhor ou se ele vai dar conta. Ó, a Mariana Exatamente. agradeceu. A gente que agradece a pergunta, A gente Mariana. que agradece. Obrigada, Mariana. Então, basicamente, a orelha não é para ser. E orelha de gato, então, pelo amor de Deus, quem tem gato aí não mexe na orelha do gato, pior ainda. A Boa gente é que pergunta. provoca, a gente é que Boa provoca a pergunta, inflamação não. do gato. Bom ponto, né? A gente está aqui, eu estou sempre pensando em cães. Fala aí, conta mais as particularidades. Então não é para mexer em orelha de gato enfim. E eu A também gente sempre queria que você abordasse um pouquinho sobre otite parasitária, né? Porque, enfim, todo mundo, não, dá para ver aqui, ó lá o bichinho e tal, o ácaro, eu vou tratar, que eu já vi, eu já sei. E, enfim, não sei se você já pegou algum caso complicado de parasita, mas sei lá, até que aborda não. a diferença mais que você acha que é importante falar sobre os felinos e os caninos aí. É, acho que o felino tem uma particularidade, assim, eles fazem muito menos otite alérgica, né? Os cães são os campeões da otite alérgica, principalmente o atópico. O atópico, para mim, é o master da otite alérgica. É pacientes que a gente vai tratar de forma crônica,
né? Que nem a gente vai tratar a hipertensão, que nem a gente vai tratar o diabetes, a gente vai tratar uma orelha de um cão alérgico. O gato já não faz tanta otite alérgica. O gato faz muito mais pólipo e durante a vida jovem, enquanto ele é bem novinho, a gente brinca. Os gatos catarrentos, né? Os gatos que fazem aquela, né? Que fica puxando a secreção, ele faz uma alteração ali, um trauma na membrana e eles favorecem a formação aí de pólipos, de formações dentro da orelha média ou até mesmo saindo para a orelha externa, né? Então, isso é uma particularidade dos felinos, que aí o clínico acaba tratando com os corticoides e eles melhoram muito porque o pólipo no felino jovem é inflamatório, o paciente melhora e daqui a um pouco recidiva com sinais neurológicos. Então é importante estar atento ao felino que tem rinotraqueite, calicivirose e todas as viroses respiratórias aí dos gatinhos jovens, né? Então, acho que aí a gente tem que estar mais atentos, porque o procedimento é a retirada dessa formação, senão ela vai ficar recidivando mesmo. E aí Ela a autoendoscopia dá conta, vai lá não e... tem jeito, tem que arrancar, tem que fazer por arrancamento. Depende um pouco da localização onde está. Então, por exemplo, quando a gente está em orelha média, é o dermato que faz o serviço, né? Quando a gente está no final da tuba auditiva, né, que ela desemboca lá no final do palato, muitas vezes é o odonto que acaba fazendo, né? A gente, ou quem faz rinoscopia também acaba fazendo. Então aí varia um pouquinho dependendo da localização. Às vezes eu vou junto com o rino para a gente ver quem que vai tirar, porque ele não entende do meu, eu não entendo do dele, então vai os dois e fala, tá, vamos ver aí quem que tira esse negócio, né? Entendi, interessante, né? Isso é no felino jovem. Agora, no felino idoso e no cão idoso, tem muito tumor. Infelizmente, a gente vê coisas horrorosas dentro da orelha desses pets. E aí os colegas chamam a gente para fazer a fibra, e a fibra serve como biópsia mesmo, né? Vai e faz a Investigação. biópsia para saber. Entendi. Para fazer E, diagnóstico. e tem uma coisa que eu vi aqui, tem mais alguma coisa sobre felinos? Não, acho que não, né? Não, Mais não, isso, não. né? Felino é isso mesmo. É Mas isso. tá. As não indicações, né? Tem caso que não dá para fazer ou não tem como indicar. Conta um pouquinho pra gente como que é os que não dá para fazer, sei lá. Por Então, exemplo, conta aí. O a que estenose, acontece com né? A estenose? gente, a gente tem vários graus de estenose, né? Claro que todo paciente que tem uma doença dermatológica dentro do conduto auditivo, ele vai ter algum grau de estenose. Não tem como, né? Faz uma proliferação e essa proliferação é pro lado de dentro, no caso do conduto auditivo, nunca é pro lado de fora, não tem como. Então, obviamente, esses pacientes vai ter um conduto mais estenosado mesmo. Agora, dependendo do grau de estenose, a gente não consegue entrar com a fibra ótica, com a câmera. A gente não tem como, não consegue acessar, né? Pensa que um paciente com uma estenose de 70, 80% do conduto, eu não consigo acessar. Nem o E canal aí horizontal. por É uma limitação limitação, física mesmo ali, é né? uma limitação física do exame, a gente não consegue entrar. Então, o que a gente tenta convencer o clínico é do clínico saber encaminhar para o procedimento mesmo, né? Então, o Entendi. clínico tem que Para olhar. fazer A essa mesma coisa avaliação as massas. As massas que obliteram também, 80, também. 90% do canal, a não ser que eu Hum. vá entrar para fazer um estudo patológico, ok. Aí às vezes a gente entra só para coletar Já fragmentos. faz a excisão e aí ainda vai e faz a autoendoscopia. Entendi. Exatamente. Tem uma pergunta aqui, Ana. Legal. É, Regis Patiucci. Qual a relação das otites? É conhecido? Conheço, conheço. Qual a relação das otites com outras patologias do organismo? Um pouquinho já tangeu, assim, né? Esse Falamos, assunto, na verdade, mas as doenças dermatológicas, toda a relação, né? 100% das relações, né? Agora, as outras doenças, não vejo, só as neo mesmo, né? As neoplasias, mas as doenças dermatológicas, sejam elas autoimunes, sejam elas alérgicas, que é o nosso principal, muita, muita, muita. Você havia me perguntado, Rê, das parasitárias. isso, é verdade. Cara, eu não tenho problema com as parasitárias. Não sei se não chega muito pra mim, porque às vezes chega pra mim o que, né, o que ninguém deu certo pra resolver, ou que tá com muita dificuldade.
os casos mais feios, mas geralmente, agora com as desoxazolinas, o negócio funcionou de um jeito que vai, sabe? Assim, agora é isso. Difícil chegar até o dermato. É bem difícil mesmo, porque Entendi. eles fazem lá oral, ou se não um tópico, spot on, e eles resolvem E com vai bem. bastante facilidade. Vai bem, é fácil de tratar, não é Beleza. difícil. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que é isso, fazendo das não indicações, das indicações, né? Bom, basicamente, então, eu fiquei com essa dúvida aí, meio martelando aqui na minha cabeça. Os antibióticos que a gente vê o dermato fazendo a cultura é para oral, então. É para pele, para É para oral. hotspot, para piodermite, que acho que é um sinônimo, né? Desculpa a minha ignorância aqui. É tudo É. infecção bacteriana. E aí você faz uma. Se você não tem resultado, você faz uma cultura, né? É, Ou na seja, verdade, a gente faz muita para cultura, ouvido faz pouco. É isso. faz de orelha média. Ah, Faz, quando tá em. faz de orelha Entendi. média. Porque, na verdade, o antibiótico de eleição para orelha média é o sistêmico, diferente da orelha externa. Às vezes a gente faz a cultura da orelha externa, mas só para saber com quem a gente está lidando. Não obrigatoriamente para escolher o antibiótico. O antibiograma não é tão importante assim para a gente. Agora, da orelha média é bastante importante, porque aquela Entendi. infecção é sistêmica. Aquela infecção ela é perigosa. Então a gente Entendi. faz pela fibrotoscopia, quando a gente rompe a membrana timpânica, a primeira coisa que a gente faz antes de mexer é Já coletar coleta. material. Quando tem otite média, tem que coletar. Aí Entendi. não tem opção. Para isso é que a gente usa mais, né? Agora, eu Entendi. quero saber quem que é, com quem que eu tô lidando, até para o grau de dificuldade de tratar, né? Uma bactéria, uma otite por pseudomonas é uma otite muito difícil da gente manejar, mesmo externa. Ela é difícil, ela é terrível. Então a gente às vezes até faz só para saber se é ela, né? Se é Mais esse para peso. identificar, né? É mais para a cultura do É que a pelo cultura. antibiograma, né? Isso mesmo. Agora, orelha média interna, aí a gente vai realmente precisar fazer o sistêmico. Tem que fazer, porque aquilo é uma infecção ali muito próxima, muito em continuidade, o encéfalo do Entendi. paciente. Então a gente Não dá vai para fazer. vacilar. Não dá. Na Ô, média, Ana, não. a Suzana Galvão mandou outra pergunta aqui, ó, sobre o pós-operatório da Legal, otoendoscopia. É uma coisa que a legal, gente não falou ainda. legal. Como que é aí? Deve variar um pouco, né? Eu imagino, depende se Varia. teve ou não que fazer a como que chama? Adoro. Miringotomia. Miringotomia. Conta aí dos pós-operatórios aí que você tem acompanhado, como é que Pois a é. coisa evolui. Na verdade, assim, o pós-operatório, a Su tá perguntando, porque a Su é bastante experiente, tá? A Su fez meu curso, muito querida, muito chegada. A Su tá falando isso porque realmente tem alguns pós-procedimentos que dão trabalho pra gente, né? No sentido de pós-operatório imediato mesmo, né? Quando a gente precisa fazer a meringa, que a gente vai fazer a lavagem da orelha média, esses pacientes podem acordar com alterações neurológicas. Entrou para o procedimento sem alteração neurológica, né? Cerca de 25% dos pacientes com otite média não tem alteração neurológica, só que você mexeu, você lavou, e ele fez alteração neurológica durante o procedimento. Então, isso é uma complicação do procedimento, que quando a gente vai fazer a incisão na membrana timpânica, o tutor já tem que ser previamente avisado, né? Porque pode acontecer sim de fazer head tilt, né? De fazer Entendi. paralisia de nervo facial, dependendo do grau de manipulação que você precisar ter ali. Então, sempre entrar na orelha média vai envolver alguns riscos mais importantes. De novo, eu falo da toma, e de novo eu encho o saco que, na minha opinião, o melhor dos mundos é a gente ter certeza que a gente precisa. E se precisar ir, não tem opção. É um procedimento que tem que ser feito, tem que fazer a drenagem, não tem opção. E aí a gente vai, visa, olha, pode acontecer realmente, tem paciente que demora, tem paciente que nunca mais volta a ficar 100% do head tilt, principalmente aquele que já veio há algum tempo, né? Eu peguei uma paciente, acho que a tutora pode ser que até esteja aí na live, porque é uma cliente muito querida, é uma cliente que veio, o cachorro tinha passado uma temporada na praia,
E ela acho que veio de acompanhante do irmão. O irmão dermatopata, veio para uma avaliação. Eu falei assim, nossa, mas o que está acontecendo com a cabecinha da Filomena, né? A Filomena entrou na sala assim, né? O que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa? Ah, ela teve um derrame. Ai, é. Pug tem um histórico de doença em orelha média importante. O pug, aliás, todos os braquicefálicos de uma forma geral. Aí eu falei assim, sei que você derrame, tem certeza? Aí você fez tomo, foi atrás, né, da gente ver o que que é. Ah, não fiz. Aí eu botei medo, né? Eu falei, você vai ter que fazer tomo, porque para mim isso não é um derrame. Quem veio para consulta foi o irmão e saiu com o pedido de tomo para Pra- ela, né? E dito e feito, era otite média do lado direito. A gente fez um diagnóstico de colestatoma. Amanhã ela vai fazer fibrotoscopia de novo, porque é uma doença que recidiva. E infelizmente ela está de novo. E assim Correto. a É gente vai assim, a viver. gente, é isso aí. É, mas essa é a nossa luta, né? Como eu acho que qualquer um da medicina em geral, humana e veterinária, é essa luta. É a gente promovendo qualidade de saúde, enfrentando as recidivas, as doenças novas, enfim. Nos meus cardiopatinhas lá, eles vão até o final comigo. Eu não dou alta para quase nenhum, Não né? tem. Vou até o final e é isso aí. E é tão Muito difícil o bem. tutor entender isso na dermato. Engraçado, Rê, É, que na tua especialidade as pessoas aceitam com muito mais tranquilidade. Na dermato, quando você fala, olha, é uma doença crônica, a gente vai ter que tratar para sempre, o cara fala, não, não é assim, possível. não é possível. Problema de pele que vai ter que tratar para sempre. Então, assim, só quando o tutor tem alguma doença é que ele consegue entender um pouco melhor. Para a gente é bem difícil. Falar para ele que ele É, tem que eu, fazer banho, que ele tem que fazer spray na pata, que ele tem que fazer um negócio na orelha. sabe uma coisa que talvez possa aplicar para você, não sei se você faz isso, e para mim funciona bem. Eu Ponto. gasto um tempão na primeira consulta explicando muito das diferenças de nós, né, do ser humano para o cão, basicamente é o que eu atendo mais, e dos recursos, né, que a gente tem, por exemplo, cirurgia de válvula, a gente quase, assim, a não ser valvoplastia por balão, por catéter, ainda no Brasil faz um pouco, mas não dá, a gente não tem, né, circulação extracorpórea para fazer troca de válvula, valvoplastia como faz em humano, Imagina que né, demais. então ainda não, poucos lugares fazem, mas enfim, eu acho que é um entendimento. E eu sei, né, que tem aquelas camadas de. A camada muito fina, né, do cão comparado com o humano, né? Tem essa diferença Isso. anatômica, né? Anatômica, E a sim. sensibilidade sobre isso, por isso que eles têm muita atopia, eu acho, né? Uma parte. E a gente tem muito menos, né, ser humano, enfim. Eu não sei se você chega a explicar tudo isso na consulta. Isso foi só uma curiosidade minha. Não sei se você Não, tem tempo para isso. nem dou conta, Rê. Só de falar de atopia eu gasto uma hora, mais ou menos. É, não dá tempo, né? Porque é É muito, muita coisa. enfim, é muito detalhe, né? É muito detalhe. Agora, alguns tutores, principalmente os com filhos, jovem, criança tem muita atopia, né? E aí eles acabam entendendo um pouco, mas a criança melhora com o passar do tempo. E aí a dificuldade de entender da doença crônica. O cão piora. O cão é o contrário do humano. Ele não É, ele vai. tem infância, ele começa a apresentar sinais geralmente a partir de 1 ano de idade, e aí a coisa só vai piorando. Aí É, ele tem mais dificuldade é de uma, entender. é uma dificuldade mesmo. Eu acho que os nossos colegas podem nos ajudar enviando logo, né? Não gastando tanta paciência do Então, super. tutor até mandar para o dermato, porque é uma maratona gigantesca, né? O dermato. É uma Não, paciência Rê. danada. E você está falando do tempo e do dinheiro, porque assim, é um Sim. tratamento, infelizmente, muito caro. Tudo na dermato é caro. E se o cão Tudo. é grande, então, né? Aqueles Não, a cães gente sente e chora. pesados, nossa. Quando tem um Golden na espera, a gente sempre começa a rezar, a gente dá nervoso de pensar que tem um Porque Golden você ali. vai fazer uma antibiótico terapia, é Uma uma fortuna. paulada, é uma Aí você vai falar fortuna. de imunomodulador, pronto, pro resto da vida o cara morreu. Né? É muita grana. E a gente escuta muita reclamação de receita. Sabe reclamação de receita? Ah, doutora, mas que você tá pensando que eu sou rica? Então, eu não tô pensando nada, não sou capaz de julgar. Tô prescrevendo o que eu entendo que é melhor para ele. Sim, sim. É,
É Bom, se difícil, os, é. se os nossos colegas enviarem mais rápido, já é um passo adiante, né? Já é uma boa ajuda que a gente Sim, pode ter e ter a consciência, né? Que a gente sim. hoje em dia, eu acho que cada vez mais, enfim, eu estou conversando sobre, né, com duas experiências de especialidade aqui e de gente que já tem uma estradinha na veterinária. Então, não dá mais para fazer medicina, né? Enfim, sem a medicina que a gente fala baseada em evidência, né? E isso culmina, na minha opinião, com as especialidades. Porque é quem está ali atuando e estudando e atrás, com tempo para pegar os trabalhos novos e os novos procedimentos. A nossa live de hoje, né, que é uma subespecialidade da dermatologia, que é a otoendoscopia, é um exemplo disso, né? Se eu falar da cardio, tem gente que só trata cardiopatia congênita, tem os caras que fazem lá os cateterismos e as valvoplastias por balão, que é uma parte cirúrgica da cardio, que está desenvolvendo, está começando a caminhar agora. Verdade. Então, se você não trabalhar com isso, você ficar agarrado na clínica geral e não souber, eu acho que a obrigação do clínico hoje é saber encaminhar bem, porque Muito todo bem. mundo ganha, principalmente a saúde dos nossos pets, que a gente ama tanto, Falou tudo. trabalha por eles, né? Com Então, acho que certeza. uma mensagem que eu penso que deve ficar aqui nessa live é isso, né? Especialmente na dermato, que é um trabalhão. Nossa, até você diagnosticar se demora meses, né? A cardio não, estou fazendo um paralelo aqui porque é a minha especialidade, mas a cardio você faz o eco, pronto, você tem o diagnóstico. Agora, a Com dermato, você tem que começar a caminhar no diagnóstico que demora, né? Então, eu acho que quanto mais Quanto mais rápido o cedo, pessoal chegar no especialista, eu acho que deve ser uma boa ajuda aí que nossos colegas podem dar para os é, dermatos. com certeza. Enfim, Ana, nós estamos caminhando para o final, e aí, nos últimos 5 minutos, o Instagram só segura 1 hora, mas eu acho que a gente Abordou. conseguiu explorar bastante o tema que Também acho. nós propusemos aqui, né? Eu estou vendo que eu queria te falar que você se saiu muito bem, que nós temos que arrumar outros temas, né? Porque dermato tem Obrigada. um universo da Tem. dermato para a gente falar, então vamos marcar outras lives aí Coisa tem. e Verdade. agradecer o pessoal que ficou aqui, né, assistindo com a gente. Eu queria que você passasse aí para suas considerações finais aí para a gente ir encaminhando para o final. A palavra é sua. Acho que o mais importante é isso que o Renan trouxe. Eu acho que assim, a gente tem que saber encaminhar. Eu acho que o mais importante é saber o momento. Então, uma dermatopatia é uma otopatia que recidivou uma vez, recidivou duas. Não faz sentido trocar de antibiótico. Tem uma causa de base atrás disso. Não adianta usar um antibiótico mais potente, porque o problema não é a bactéria e a gente está selecionando essa bactéria. Então, acho que o mais importante é saber o momento ideal para contar com o colega e acreditar que é para o bem do paciente. Eu acho que é isso que a gente tem que levar em consideração aí. Acho que isso é o mais importante. Legal, Ana. Bom, queria agradecer imensamente, Também. né? Eu sei que a gente teve que adiar essa live aí e a Ana conseguiu aí superar tudo que passou aí. Espero que tenha tudo corrido da melhor maneira e tá aqui, presente com a gente ao vivo, falando um pouco mais aí do trabalho dela. Então, Obrigada. a gente da Mobilivete conta com o seu trabalho, com a sua parceria, né? Espero aí enviar vários pacientes para você em breve. E fica aí o convite para vocês visitarem tanto o Instagram da Ana, que tem várias fotos e vídeos lá interessantes, que não dá para a gente passar aqui, no nosso canal também, lá da Move Milivete. É só entrar lá, tem vários vídeos, várias coisas interessantes que vocês possam se instruir, tem muito conhecimento, muito conteúdo lá. Então, é isso aí. Fica o meu agradecimento mais uma vez. Uma ótima noite a todos. Um muito obrigado para todo mundo que assistiu a gente aqui. E Obrigada se mesmo. quiserem, depois vai ficar no nosso canal essa live, coloquem questões lá depois que vocês assistirem, mesmo depois, põe as questões lá no nosso canal que eu vou passando para a doutora Ana e ela vai respondendo e vai conversando com vocês. É isso Legal. aí. Muito obrigada, viu? Aninha, Obrigada um mesmo. beijão aí, uma ótima noite para Beijo. você, para a família toda aí. A gente se vê na próxima, se Deus quiser. Obrigada. Obrigada. Para você Até. também. Beijo. Um Tchau. beijo. Tchau, tchau.